O domínio dos céus nunca foi tão brutalmente disputado. Hoje, um caça não vence mais apenas pela velocidade ou manobrabilidade. Ele vence porque enxerga primeiro, ataca primeiro e sobrevive mais tempo. Em 2026, a guerra aérea é decidida por sensores, furtividade e redes de combate. A seguir, uma análise dos 10 caças mais avançados da atualidade, do menos dominante ao mais capaz. No 10º lugar, uma plataforma clássica profundamente modernizada. Radar AESA APG-83. Cockpit digital completo e integração total com mísseis A e M120. Mais de 4.500 unidades produzidas ao longo das décadas. Velocidade próxima de Mach 2 e peso de decolagem em torno de 22 toneladas. Números fortes, histórico comprovado. Mas existe um limite que pouca gente comenta. Ele é, no fundo, um projeto antigo, levado ao extremo da modernização. E isso levanta uma dúvida real. Até quando upgrades conseguem competir com projetos pensados desde o zero? Para a guerra atual, estamos falando do Lockheed Martin F-16 Viper. No 9º lugar, um caça feito para superioridade aérea. Alta razão, empuxo-peso, taxa de subida impressionante e velocidade superior a Mach 2. Equipado com radar AESA Captor e mísseis Meteor de longo alcance. Em teoria, dominante, mas existe um problema silencioso. Seu custo operacional elevado impacta diretamente quantos podem voar ao mesmo tempo. E isso abre uma dúvida crítica em guerra moderna: qualidade vence ou quantidade ainda decide? Estamos falando do Eurofighter Typhoon. Em 8º lugar, um verdadeiro arsenal voador. Radar AESA APG-82, guerra eletrônica avançada e capacidade brutal, mais de 13 toneladas de armamento em até 13 hardpoints. Velocidade acima de Mach 2.3. Mas existe um problema crítico. Ele entrega poder massivo, mas a um custo alto por hora de voo, e sua assinatura radar é enorme. E o entrega cedo demais contra adversários stealth. E isso pode ser fatal antes mesmo do combate começar. Estamos falando do lendário F-15 Eagle II. Em 7º lugar, um caça projetado desde o início para guerra em rede. Radar AESA Raven IS-05. Fusão avançada de sensores e data link de alta capacidade. Leve, com cerca de 16 toneladas e velocidade próxima de Mach 2. Extremamente eficiente no papel. Mas existe um limite. Ele aposta em eficiência, não em volume de carga ou alcance extremo. E isso levanta uma questão. Em uma guerra real, ser eficiente é suficiente ou falta peso para fazer diferença? E nesta posição está o sueco Gripen. Em 6º lugar, o mestre da manobrabilidade. Motores com empuxo vetorial 3D, radar Irbis, sensores e RST e velocidade Mach 2.25. Com um peso máximo de 34 toneladas e capacidade de realizar manobras que desafiam a física. Ele é impressionante no combate aproximado. Mas existe um detalhe crítico. A guerra moderna não acontece mais ali. Ela acontece no BVR. E aí surge a pergunta: manobrabilidade extrema ainda é vantagem? Ou virou um luxo caro? E nesta posição está o russo Sukhoi Su-35S. Agora entramos em outro nível. Em 5º lugar, um especialista em sobrevivência. Sistema Spectra de guerra eletrônica, radar AESA RBI-2 e capacidade multi-role comprovada em combate. Velocidade Mach 1.8 e carga de até 9 toneladas. Um dos mais equilibrados do mundo. Mas existe uma dependência crítica. Grande parte da sua sobrevivência vem da guerra eletrônica. E isso levanta um cenário perigoso. O que acontece quando o inimigo consegue neutralizar exatamente isso? Estamos falando do francês Dassault Rafale. Em 4º lugar, um caça de 5ª geração, com foco em equilíbrio entre furtividade e desempenho. Baias internas, velocidade próxima de Mach 2 e manobrabilidade elevada, com um peso máximo de cerca de 35 toneladas. No papel, extremamente perigoso. Mas existe um problema. Sua produção ainda é limitada, e há dúvidas sobre seu nível real de furtividade. E em guerra, a confiança no sistema é tudo. Estamos falando do russo Sukhoi Su-57,
Felon. Agora, o top 3. Em terceiro lugar, um caça projetado para dominar o combate além do alcance visual, com foco total em First Shot, First Kill, furtividade frontal relevante, grande autonomia e sensores avançados, velocidade acima de Mach 2 e capacidade interna de armamento. Ele não precisa se aproximar, e isso muda completamente a lógica do combate aéreo. Mas existe um fator que ninguém ignora. Ele nunca foi testado em um conflito real de alta intensidade, e isso levanta um debate inevitável. Tecnologia no papel é suficiente? Ou só a guerra revela quem realmente domina? Estamos falando do chinês J-20 Mighty Dragon. Em segundo lugar, um dos sistemas mais sofisticados já criados. Fusão de sensores em nível extremo, Radaran, APG-81 e consciência situacional praticamente total. Velocidade Mach 1.6. Com peso máximo de 31 toneladas e mais de 1000 unidades produzidas. Ele não é apenas um caça. Ele é um centro de comando no ar. Mas existe um detalhe. Ele não foi feito para dominar sozinho o combate clássico. Seu poder está na rede. Estamos falando do Lockheed Martin F-35 Lightning II. E finalmente, o primeiro lugar. Furtividade extrema. Assinatura radar mínima. Supercruise sustentado acima de Mach 1.7 sem pós-combustão. Velocidade máxima de Mach 2.25. Sensores altamente integrados e capacidade de dominar o espaço aéreo antes mesmo do inimigo reagir. Mesmo décadas após sua criação, ele ainda define o padrão de superioridade aérea. E até hoje poucos conseguem sequer se aproximar desse nível. Estamos falando do Lockheed Martin F-22 Raptor. Em 2026, quem vence não é quem vira mais rápido, é quem enxerga e ataca primeiro. Mas isso levanta uma questão real. O domínio dos céus ainda depende de desempenho, ou apenas de informação. E aqui entra o Brasil com Gripen sendo produzido nacionalmente. Isso é suficiente para o futuro da guerra aérea? Ou estamos ficando para trás? O Brasil deveria evoluir esse caminho ou buscar algo muito mais ambicioso? Qual caça você colocaria em primeiro lugar e o que o Brasil deveria fazer agora? Se gostou, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. No próximo vídeo, vamos falar sobre o futuro da aviação de combate brasileira.